Tá, então vamos lá, Liv, canta. Voar, voar, subir, subir, ir pra onde for. Oh! Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos e no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial bem básico aqui sobre entradas digitais, saídas digitais e também entrada analógica em Arduino, né? Utilizando o Tinkercad. E a gente vai estar utilizando também alguns registradores de interesse aí de vocês. Eu vou explicar também qual que é a importância, né, de você utilizar um registrador. A gente vai ver inclusive na própria simulação. Então vamos abrir aqui uma simulação em branco mesmo. Claro que eu vou utilizar umas colinhas aqui, né, do que eu já tinha feito anteriormente. Aqui, basicamente, o que a gente sempre vai ter, né, se a gente vier aqui colocar, por exemplo, vir aqui, pega um Arduino, coloca aqui um Arduino em branco, né, aqui sem nada nele, né, provavelmente vai ter aqui um LED piscando, alguma coisa assim. Aqui, né, a gente vai ter o código dele, a parte do código. Essa parte vai estar sempre em blocos. Eu vou vir aqui botar em texto. Ele vai falar, vai desconfigurar alguma coisa, não vai nada. Vai falar, só que a única coisa que ele faz aqui é mandar o pino 13, que é esse pino aqui, para nível alto e depois para nível baixo depois de 1 segundo. É só um pisca LED aqui mesmo. Um alô mundo aqui básico. Nesse caso aqui eu posso vir aqui e deletar esse cara aqui. Vamos deletar ele e vamos fazer o seguinte. Primeiramente, né, eu vou vir aqui, vou colocar aqui o meu int main void aqui, né, e vou começar a escrever meu programa aqui. Como eu não estou muito preocupado em trabalhar com timer aqui agora, né? Nesse caso aqui eu fiz uma outra aula de timer. Eu vou simplesmente copiar o que eu usei lá na outra aula e vou colocar aqui, né, para configurar o programa, para gente configurar o programa. Então TCCR1A é 0, né? 0B, se vocês for verem numa outra aula eu faço isso, né? Eu explico básica, bem chula, assim, uma explicação bem básica mesmo do que são esses registradores, do que eles representam para o nosso timer 1, né? Que eu vou utilizar um timer aqui também. E vou aqui utilizar um timer bem basicão aqui. Vou utilizar uma pré-escala bem básica aqui. Vou colocar aqui também. Tinha SK1 igual a 0B 0000 0000. Eu vou colocar 11. Depois lá numa outra aula eu explico o que é isso, né? Bom, tô com o código feito aqui basicamente, né? Tô com o código aqui basicamente pronto. Vou colocar aqui também outra OCR1A é igual a, vou colocar aqui 32.000, deixa do jeito que tá, e vou deixar rodar, né? Vou deixar rodar o código aqui. Se ele rodar, vamos ver o que vai dar, né? Ele vai rodar, não deve ter problema nenhum. Bom, não tem problema nenhum, rodou, né? E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a minha interrupção. É aqui que vai rodar o meu código, né? Timer, deixa eu ver, timer. Tem que olhar mesmo, tem que colar. Dar uma colada básica aqui. Tá, esse aqui que eu tô querendo. Timer 1, comp A. Timer 1, comp A, minúsculo vect. Beleza, é aqui que vai rodar meu código, né? É isso mesmo. É aqui que vai rodar meu código. Aqui que eu vou colocar. Opa, vou até fechar. Eu vou deixar esse aqui de jeito, tá? É aqui que vai rodar meu código. Eu vou até já deixar aberto aqui. Não, vou deixar aqui. E vou fazer o seguinte: vou rodar aqui. Aqui, se a gente for fazer igual eu fiz na última aula, né? Eu posso fazer aqui, por exemplo, port D igual a toggle, né? Vou fazer um toggle nesse cara. E vou colocar aqui como utilizar a primeira porta mesmo. A primeira não, né? A última ali, a 7. Vou colocar aqui um 000, beleza. E vou colocar aqui também
DDRD igual a 0B0000000. Só que eu vou utilizar a primeira entrada, a primeira saída como saída, né? Opa. Então ela é saída. Ok, esse cara aqui é uma saída, a pino 7 é uma saída, é esse pino aqui. Eu vou utilizar ele como saída, estabelecendo esse cara para 1 e vou fazer o toggle dele aqui, né? Aqui eu vou colocar um osciloscópio também para medir. Vamos vir aqui, colocar um osciloscópio aqui só para ver o que vai sair uma onda quadrada. Vou pegar aqui, colocar aqui e um pino 7. Não. Ah tá, esqueci de uma coisa, a interrupção ela tem que ser habilitada. Para habilitar todas as interrupções, você tem que utilizar também aquela função que chama say. Não sei porque que ela chama assim, não sei porque que ela chama assim, mas ela tem esse nome. Isso aqui habilita todas as interrupções. Também não deu certo. Ah, o while, né? Tá faltando um loop aqui infinito. Tem que deixar um loop aqui rodando, senão seu código não roda. E while 1, né? É isso. Tem que colocar while 1. Coloca aqui um while true, ele vai rodar. Aqui, deixa eu ver. O tempo aqui não está adequado. Vamos colocar aqui 100 micro. Ele vai rodar bem rápido. Não, até que está rodando lento. Vamos colocar em milli. Vou colocar aqui 10 milli. Não está muito rápido ainda. Vamos colocar aqui 1 milli. Então tem aqui um código que está rodando a 2 milli mais ou menos. 2 milli aqui. E posso mudar a frequência dele mudando esse e esse parâmetro aqui. Beleza, só isso, né? Agora aqui eu vou mexer com as minhas entradas. Então o meu interesse aqui agora é estabelecer minhas entradas. Então essa parte aqui é só para estabelecer a interrupção. Essa parte aqui é só para fazer a configuração dos timers, né? E aqui eu vou setar a minha entrada, a minha saída analógica, a minha saída digital, né? Setar uma saída digital 7, pino 7. Aqui eu tenho que fazer igual eu falei, né? Tem que colocar DDRD 0B1 00000, beleza? Aí esse cara vai ser saída. Se eu quiser duas saídas, por exemplo, se eu quiser que o pino 6 também seja saída, eu levanto esse cara aqui para 1 e utilizo ele como saída do jeito que eu quiser aqui. A mesma coisa aqui para todos os outros, né? Até chegar no 0 aqui. Não sei quanto a esses dois, porque eles são também TX e RX, mas acho que sem problema, né? Não vejo problema não. Eles também devem ter, são GPIOs, né? E aí é o seguinte, aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma entrada digital e vou colocar aqui uma botoeira. E agora eu vou usar uma entrada digital. Então eu vou vir aqui, pegar uma botoeira. Eu sempre esqueço qual que é. Vou pegar uma botoeira, ela liga daqui para cá, se eu não me engano, é isso mesmo. Ela liga daqui para cá. Vou pegar esse cara aqui, vou botar um resistor aqui nele, né, de pull up, né. Vamos colocar um resistor de pull up. E vamos ligar ele aqui no terra. Pronto, agora é só pegar esse parte aqui, ó, e ligar em uma das entradas digitais de sua preferência. Eu posso escolher aqui no caso a 13 ou aqui a 8, tanto faz. Vou escolher a 8, depois a gente muda só para ver, né? Então a 8 vai ser a minha entrada digital, o 7 vai ser a minha saída digital. Eu vou fazer um jeito aqui que ele só vai aceitar fazer o toggle desse cara se eu tiver com esse botão apertado. Então eu vou apertar esse push button aqui e aí ele vai aceitar, né? Ele vai falar assim, pronto, coloca uma ondinha quadrada aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma estrutura condicional. Para ler essa entrada aqui, a gente utiliza um código bem, assim, em vez de você ler ela utilizando aquelas funções, você pode utilizar o registrador, que fica muito mais rápido. Então aqui você vem em pin B,
Deixa eu dar uma colada aqui. Não é esse. Não é esse aqui, é esse aqui, quer ver? A gente pergunta, no caso, né, como a gente está utilizando essa entrada aqui, a 8, a gente vai usar isso aqui, ó, pin B e 0B 0000, só que aqui a gente vai colocar como a entrada que for aqui, só lembrar aqui, porque aqui eu estou utilizando o pino 13 e ele é a sexta, ele é a quinta, né? Ele é a quinta aqui, ó. Não, o pino 12 ele é a quinta, né? Então aqui o pino 13, ele corresponde ao sexto bit aqui nesses 8 bits, o pino 13 estaria aqui, o pino 8 estaria aqui, né? Então 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? E aí, se eu perguntar isso, e somente depois dessa pergunta respondida, eu coloco o meu, digamos, eu coloco o meu pino, minha porta B oscilando. Agora, se eu não perguntar, se eu perguntar e ele não for verdade, o que eu faço? Eu coloco minha porta D para 0. E para colocá-la para 0, o que a gente vai fazer? Se eu quiser colocar ela para nível alto, eu faço isso aqui, eu utilizo esse símbolo de OR aqui, OR igual nível alto. Se eu quiser colocar ela para 0, eu utilizo um símbolo de eu utilizo esse símbolo aqui de I, né, de AND, e aqui eu coloco 1 em todas as 0, né, na porta que eu quero e 1 em todas as outras. Então aqui tem, falta um só. Aqui é o inverso do outro, né? E para fazer o toggle, que é mudar quando tiver um estado diferente, por exemplo, se ele tiver 0 ele fica 1, se ele tiver 1 ele fica 0 e vai fazendo o toggle, né? E a gente faz isso, vamos ver se vai rodar. Ele está rodando, eu só vou colocar ele aqui. Bom, ele está dando uma onda quadrada, vamos ver aqui, né? Se eu apertar, ele vai para 0, tá vendo? Então, esse é um push button que ele está fazendo um pull up, né? Na verdade, aqui é o contrário, né? A lógica, né? Se ele tiver apertado, é que ele vai para 0, tá vendo? É o 0, aquele pulso meu, desligo ele. Se eu soltar, ele fica fazendo toggle. Se eu apertar, ele zera. Vou mostrar um pouco mais de perto aqui, ó. Apertei, ele vai zerar. Ele demora um pouquinho, aí depois, ó, eu solto, ele volta a rodar. Que é isso, né? Eu estou fazendo aqui, estou usando uma entrada digital para ler ela, né? Eu utilizo isso aqui, então isso aqui vai estar me respondendo se ela é verdadeira ou falsa. E conforme a entrada digital que eu estou utilizando, como eu estou utilizando a 8, eu estou usando esse pino aqui, ó, esse bit aqui. Se eu mudar esse bit para cá, ó, se eu mudar ele para cá e ficar 01, eu teria que utilizar esse aqui, ó. Tirar o código aqui, porque senão não dá para. Eu teria que utilizar o 9. Aqui a gente vai perceber que vai rodar do mesmo jeito. E tem um detalhe, a gente não precisa configurar essa entrada digital porque ela já está configurada. É mais ou menos o seguinte, aqui, ó, vou apertar, ele vai funcionar do mesmo jeito. Quando eu não preciso fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui, ó, em DDRD aqui para esse cara. Se eu quiser usar a porta B como saída, digamos, se eu quiser usar isso aqui, ó, algum desses pinos aqui como saída digital, aí eu teria que fazer aqui, por exemplo, DDRB e estabelecer, digamos, se eu quero o pino 13 como saída, ele teria que ser isso aqui. Ah, tá, não, 13 não, esse aqui teria que ser esse aqui. E aí, o que acontece se eu deixar sem nada, né? Ele fica como entrada, ele funciona como entrada e basta você ler essa entrada, né? Ele vai funcionar como entrada. Então aqui a gente falou de entradas e saídas digitais. Então a entrada digital eu estou usando B, né, os pinos B, e a saída digital eu estou usando isso aqui. Estou usando esse código aqui que está usando o registrador. Qual que é a vantagem de eu chegar e falar assim, olha, por exemplo, vou fazer... eu vou apagar, vou comentar esse código aqui só para mostrar qual que é a vantagem de você utilizar portas, utilizar o acesso pelos registradores ao invés do acesso pelo próprio, como é que fala? Pela própria função lá que tem lá na biblioteca do Arduino. Se eu levantar esse pino aqui, ó, digamos, eu vou levantar ele
e vou levantar ele aqui, 010000000, beleza, e vou abaixar ele logo em seguida. O que vai acontecer? Ele vai gastar um tempo para fazer isso, né? Vai gastar um tempo. Ele vai levantar e abaixar logo em seguida. É um tempo infinitesimal? Não. É um tempo limitado. Vamos ver aqui qual que é o tempo, em torno de quanto tempo que ele gasta. Veja bem. Ele está gerando um pulso aqui. Você não está enxergando esse pulso direito porque o meu tempo aqui está muito longo. Então eu vou mudar aqui para, digamos, para 1 microsegundo. Ó, tá com menos de 1 microsegundo. Vamos colocar aqui para 100 nano. 100 não, né? 500 nano mais ou menos. Coloquei 500 nano, o cara tá 10 nano ali. Deixa eu ver. Mudei, ele não aceitou não. Vou botar 1 milli, não, 1 micro. Ele tá menos de 1 microsegundo, tá muito pouco tempo. Vou colocar aqui agora 100 nano. Tá muito alto ainda. Vou colocar aqui 300 nano. E a gente vai parar o seguinte, esse cara aqui levou menos de 1 micro, né? Aqui ele está levando aproximadamente, aqui é 300 nano, aqui quase 600 nanosegundos, é muito rápido. Ele está levando 600 nanosegundos para subir e descer, né? Ele sobe e desce, né? Ele está subindo e descendo assim, né? Rápido, né? Agora, o que acontece se eu pegar esse cara aqui e colocar ele como utilizando as funções do MATLAB, né? Deixa eu lembrar. Nossa, eu tenho que lembrar como que é a função dele agora. Vou pegar um de cobaia aqui. Deixa eu ver aqui. Entradas, códigos. Deixa eu ver aqui, ó. Texto. Tem que lembrar o que é. Aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Digital write, né? Eu vou usar esse código aqui. Digital write. Maiúsculo, né? É maiúsculo. Pino 7, não é isso? Pino 7 que eu estou usando, vírgula high. Depois eu vou abaixar ele logo em seguida, digital low, não, digital right, pino 7, vírgula low. Essa simulação ela não representa bem a realidade não. Vamos ver se vai rodar também. Rodou. Vamos ver quanto tempo que está demorando aqui, mais ou menos. Aqui agora, em vez de demorar, sei lá, 600 nanosegundos, ele está demorando aqui já mais de 10 microsegundos. Então a gente vê que, mas Cláudio, qual que é a diferença de 10 microsegundos para 600 nanosegundos? Bom, se você está utilizando um passo de tempo aqui, ó, um passo de tempo de 100 microsegundos, você já perdeu 10% do seu tempo estabelecendo aqui um pino alto e um pino baixo desse cara. Então aqui quando a gente roda ele com função, a gente tem isso aqui, né? A gente tem essa velocidade aqui. Agora eu vou vir aqui e vou rodar um do lado do outro, né? Vou vir aqui, vou pegar esse cara aqui, vou dar um delay aqui de microsegundos, delay. Vou dar aqui uns 5 microsegundos mais ou menos e vou levantar ele de novo. A gente vai ver que um é bem mais rápido que o outro e isso faz toda a diferença na hora que você for usar um código. Ainda mais se você for usar um código que tem muita entrada digital, que você está pegando algum sinal de algum lugar ou saída digital, né? Então vamos ver aqui, vamos pegar aqui. Ele não rodou bem não, tem algum problema aqui. Vamos ver aqui agora. Eu tenho que colocar um tempo aqui de milissegundos. Aí talvez ele funcione melhor, né? Vou colocar aqui 1 mili. Nossa senhora, travou mesmo. Vou ter que parar a simulação. Tá, é porque eu estou usando a lógica do, como é que chama, de apertar o... Opa! Então eu tenho que fazer isso aqui, na verdade, né? Tem que voltar a comentar ele e fazer isso aqui. Se eu lembrar, vou cortar essa parte do vídeo, porque não, ninguém merece perder 10 segundos nesse negócio. Aqui, ó. Vou levantar esse pino logo depois, né? Aqui tem faltando mais um 0 e vou abaixar ele logo depois também. Vou abaixar ele aqui, ó.
troco. Beleza. Agora eu vou rodar. Vamos ver aqui um do lado do outro. Deu pau aqui. O que ele fez? Porta B. Tá faltando ponto e vírgula aqui. Só faltava isso. Aí aqui, ó, ele vai rodar 2 pulsos, né? Eu vou ver aqui mais fácil se eu diminuir esse tempo. Vamos colocar aqui 10 microsegundos. Vamos colocar menos aqui, porque parece que tá bem lento, né? Não, ele não tá fazendo o que ele não vai aparecer porque eu tô precisando de um timer com menos tempo, né? Então eu vou vir aqui, vou mudar para a escala desse cara aqui. Para a escala não, vou colocar aqui um tempo bem petitinho mesmo. Talvez agora ele dê certo, vamos ver. Ó, veja, essa aqui é a diferença de um pulso que eu tô gerando com registradores e um pulso que eu tô gerando aquelas funções do Arduino. Então, num eu estou gerando desse jeito aqui, ó, utilizando digital high, digital write. No outro eu estou gerando como é que chama? Eu estou esperando 5 microsegundos e gerando, utilizando registradores. Essa é a diferença. Por isso que eu aconselho você utilizar registradores no caso de pinos digitais, né? Então aqui a gente já abordou basicamente aqui entradas digitais, né? Aqui no Arduino. Aqui a gente tem que usar os registradores, aqui para estabelecer qual vai ser entrada e saída, quem vai ser entrada e saída. Se for só saída, se for saída, você tem que estabelecer aqui, né, no registrador dele. E você tem que trabalhar dessa forma aqui para ficar alto ou baixo, ou fazer o toggle também utilizando esse símbolozinho aqui. Tem outras formas de trabalhar com ele também. E aqui, né, assim, para você não utilizar essa digital write, utilize as portas, os próprios registradores. Para entrada a gente vai utilizar sempre esse carinha aqui também, né, esse aqui, né, o pino B end, esse cara, né, ele vai te responder se ele é nível alto ou nível baixo. Isso aqui é para você ler, né, uma entrada. E aqui a gente está lendo, por exemplo, a entrada 9, né? Por exemplo, a entrada do pino 9, que é esse aqui, ó. Beleza. E agora para entrada digital, para entrada analógica. Bom, eu dei uma... Vou até dar um nome para esse tutorial. Entradas GPIOs, né? Vou colocar aqui GPIOs. Eu dei uma pesquisada, né? E eu fiz uma simulação aqui em que eu uso registradores para trabalhar. E eu cheguei à conclusão, né, eu fiz uma simulação em que eu cheguei à conclusão em que não vale a pena você utilizar registradores, pelo menos na minha opinião, pelo menos pelo que eu constatei, para fazer a leitura de uma entrada analógica. E eu vou responder o porquê aqui. Num código que eu fiz um código aqui, eu leio 3 entradas digitais, 3 entradas analógicas. É um código um pouco mais chato, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma função para fazer o setup dessa entrada aqui, ó. Então, isso aqui, ó, isso tudo aqui que eu estou usando é para setar a minha... primeiro, né? Isso aqui que eu estou usando é para setar, né, esse cara e para ler ele também. Então, aqui a gente tá bem dizendo setando ele e lendo ele. Aqui eu estou usando até uma portinha para me medir o quanto de tempo que eu gasto para ler uma entrada analógica minha, né? Nesse caso que eu coloquei ela saindo numa porta serial, e aqui está saindo a entrada de cada um do potenciômetro. Então se eu diminuir, ele diminui, e aqui vocês podem perceber nessa entrada aqui, ó, ele está lendo o tempo e as entradas de cada um, né, em valor de 10 bits. Então aqui os 5 volts aqui vai ser 10 bits, por exemplo, ó, vai ser a escala final de 10 bits que é 1023. A mesma coisa aqui para o outro, ó, tá vendo? Ó, 1023. O outro aqui também, de 0 aqui, ó, de 0 até 1023, vai variando. Ok, quanto tempo que ele está gastando para fazer essa leitura? Ele está gastando em torno aqui de 20 microsegundos. É o mesmo tempo que ele gasta utilizando aquela função analog read, que eu mesmo testei já e vi que ele usa praticamente, ele usa o mesmo tempo. Ah, mas é bom você entender de registrador de, como é que chama? De entrada analógica e tal, não, beleza, é bom você entender, né? Aqui no caso a gente está utilizando, o que ele tem que fazer a entrada analógica, né? Ela tem que vir aqui e a gente tem que mudar aqui o valor dela para ela ir lendo diferentes entradas. Então, por exemplo, se eu estou lendo, aqui eu estou lendo 3 entradas, eu estou lendo os pinos, vou mudar aqui para vocês verem,
Estou lendo aqui os pinos aqui de baixo. Estou lendo os pinos 1, 3 e 5. Agora, se eu quiser utilizar a entrada utilizando lá as funções mesmo, né, do Arduino, a gente vai para aquele outro código que eu tinha feito, não um código que eu fiz no primeiro tutorial que eu fiz, né, de Tinkercad, em que eu utilizo aqui uma entrada analógica, né? Vocês vão observar que é bem mais simples. Se eu vim aqui e utilizar isso aqui, não vai dar grande diferença. Por quê? Porque o cara que fez essa função, que gasta tempo na entrada analógica, aqui ó, eu uso aqui ó, entrada analógica, pin mode a input, A0 input, então eu estou colocando ela como entrada e aqui no caso, né, eu coloquei uma variável que eu vou estar medindo essa entrada e vou utilizar isso aqui ó, analog read, essa função aqui ó, analog read A0. Aí ele vai entrar, ele vai ler e vai converter o sinal dessa entrada para minha em número, né, em escala de bit, né. E aqui quando a gente roda esse código aqui, ele vem aqui no LCD, a gente vê ele aqui como um número que varia de 0 até 1023, que é o final da escala de 10 bits. E quanto tempo que ele gasta aqui? Eu medi o tempo que ele gasta aqui, ó. Vamos ver, 20 microsegundos também. É pouco, não tem tanta diferença. Por que que ele faz isso, né? Por que que isso acontece? Porque o que gasta tempo nessa função não é o fato dele chamar uma função, e sim o fato de, na hora que a gente faz a leitura analógica, a gente tem que fazer uma coisa que é o seguinte. Vou mostrar aqui no meu outro aqui. Não é esse não. É esse aqui mesmo. A gente tem que fazer uma coisa que é o seguinte. A gente tem que pegar esse cara, essa leitura, ela se dá durante um tempo, né? Ela demora um tempo para fazer. Ele não simplesmente pega o sinal lá e converte ele, não. Ele faz o seguinte. Eu vou dar até um zoom aqui. Ele pega o sinal. A gente cria uma variável aqui para atribuir o sinal. Ele lê o sinal como sendo essa variável ADC, que é uma variável que já está no sistema já, você não precisa declarar ela. E essa aqui é declarada, ó, essa aqui eu li é declarada. Primeiro a gente estabelece qual que é a porta que a gente vai ler, né? E enquanto a gente está lendo, isso aqui, ó, esse while aqui, ó, ele fala o seguinte, ó. Conta esse x aqui, que é uma variável qualquer, esquece qual que é essa variável, conta ela enquanto estiver lendo. Se você não colocar o x, por exemplo, esse x++, ele simplesmente não funciona. Esse código não funciona, ele não roda o while sem nada, né? E aqui é o seguinte, isso aqui está dizendo que ele ainda não terminou, se isso aqui não for, como é que fala, não for verdadeiro, ele ainda não terminou a leitura. Então ele tem que terminar a leitura para depois ele estabelecer qual que é o valor para depois você poder ler ela. Se você ler antes, se você pedir aqui, se você tirar esse código aqui, ó, comentar ele não funciona direito. Aqui, né, no caso, eu fiz um port D aqui, nível alto e nível baixo aqui, ó. Eu coloquei nível alto e nível baixo para medir qual que era o tempo desse cara e a gente viu que é um tempo de 20 microsegundos aproximadamente. Não é curto, né? E aqui é outras leituras, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito eu tenho que fazer outras leituras. Então, essa é a razão pela qual, para a entrada analógica, eu aconselho que você use função. Para saída e entrada digital, você pode utilizar os registradores sem problema nenhum, que vai demorar muito menos tempo para você rodar o seu código. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi um tutorial bem básico mesmo. Se tiver alguma outra sugestão, se ficou alguma dúvida, se não ficou tão legal quanto que vocês gostariam, por favor, deixem nos comentários. Dá um like aí se puder. Façam também sugestões de qual tipo de sistema que você gostaria de ver funcionando, sendo simulado, de fazer alguma coisa parecida no Arduino, né? Pode ser qualquer coisa, principalmente se for em eletrônica de potência. E nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um abraço.